Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 115. Título: A Porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha quanto à mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência. Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se, por vezes, arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Emmanuel. E agora, a palestra. Irmãos de jornada, hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, as questões 432 a 437. O Livro dos Espíritos é o primeiro da codificação espírita, foi publicado em 1857, através de perguntas, 1019 perguntas. Allan Kardec questionou os espíritos de diversas partes do mundo, e esses responderam a questões filosóficas, religiosas, científicas, questionadas e organizadas por Allan Kardec, que é o seu codificador. É muito interessante, muito importante que se acompanhe o estudo, porque Kardec, como pedagogo que era, ele estruturou as perguntas de forma lógica. Então é interessante dar essa sequência. Esse livro é dividido em 4 partes, cada uma das quais depois se desdobrou no livro seguinte. Nós vamos estudar hoje, dando sequência, a segunda parte, que depois redundou no livro dos médiuns. Especificamente o capítulo 8º, que trata da emancipação da alma, sonambulismo. Esse tema nós também vamos trazer de outros livros, o significado de sonambulismo, enfim, ao longo da nossa conversa, a gente vai conseguir expor e indicar leituras. Tá? Então, iniciando na questão 432, Allan Kardec pergunta:
Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Ao que os espíritos respondem com outra pergunta, indagando: durante o sono a alma não se transporta? O mesmo se dá no sonambulismo. Ou seja, o corpo está ali dormindo, mas o espírito ele não fica preso ao corpo, preso à cama, né? Com o estudo nós aprendemos que na realidade a alma ela fica naquele momento do sono. Uma das grandes importâncias, inclusive, do momento do sono é essa libertação, ainda que parcial, da alma. Então ela vai para os lugares onde ela é chamada, ou vai para estudo, ou vai para trabalho, ou vai também para situações que não são boas para a sua evolução, mas tudo de acordo com a sua vontade, né? O nosso livre-arbítrio. Por isso também é tão importante, antes de dormir, nós procurarmos fazer como Santo Agostinho nos orientou, né? Aquela reflexão do nosso dia, como foi, o que eu fiz, se eu atuei bem em todos os momentos, o que eu poderia ter feito melhor, agradecer e rezar, né? Pedir ao nosso protetor espiritual, né? O nosso anjo da guarda, que nos acompanhe nesse momento, porque nós sabemos que haverá uma parcial liberdade do nosso espírito. E se nós conseguirmos dormir bem, dormir sem estarmos aborrecidos, sem estarmos com medo, sem estarmos nervosos, enfim, com sentimentos ruins, a tendência é que a gente vá conseguir de fato ir para algum lugar bom, né? Enfim, ou estudar, ou aprender, ou ajudar a fazer coisas boas, certo? Então, os espíritos, como foi dito antes, eles respondem que a alma se transporta durante o sono, né? Então, ou seja, o sonâmbulo, ele não tem uma visão à distância, na realidade o espírito dele está lá, né? Naquele momento, naquela distância em que ele está relatando os fatos. Kardec então questiona se o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado. E os espíritos então esclarecem que a clarividência sonambúlica depende da organização física e da natureza do espírito encarnado, ou seja, de ambos, destacando que existem disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria, né? Quer dizer, a gente sabe que, e a gente vai estudar aqui rapidamente, que o sonambulismo não é uma mediunidade, mas ele pode também ter um aspecto mediúnico dependendo da informação que o sonâmbulo traz. Então, a gente vai ler aqui no livro Informações Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Vocábulo Espírita, que é um manual dedicado aos médiuns. Ele foi publicado em 1858 e depois ele seria substituído pelo Livro dos Médiuns, tá? Nele há o esclarecimento do significado da clarividência. Vou ler para vocês. Clarividência é a faculdade de ver sem auxílio dos órgãos da visão. É uma faculdade inerente à natureza mesma da alma ou do espírito e que reside em todo o seu ser. Porque o espírito não tem olhos, né? Ele tem todos os sentidos nele, não localizados como quando estamos encarnados. Por isso, em todos os casos em que há emancipação da alma, o homem tem percepções independentes dos sentidos. No estado corpóreo normal, a faculdade de ver é limitada pelos órgãos materiais. Desprendida desse obstáculo, ou seja, do corpo material, ela não mais se acha circunscrita, limitada, estende-se por toda a parte onde a alma exerce a sua ação. Tal é a causa da visão à distância de que desfrutam certos sonâmbulos. Vêem-se no próprio local que observam, ainda que a milhares de quilômetros, porque se ali não se acha o corpo, a alma realmente está. Pode, pois, dizer-se que o sonâmbulo vê pela luz da alma. Quanto ao termo lucidez, se diz mais particularmente da clarividência sonambúlica. Um sonâmbulo é mais ou menos lúcido conforme seja mais ou menos completa a emancipação da alma. Continuando, Kardec então questiona se as faculdades de que goza o sonâmbulo
são as que têm o espírito depois da morte, né? Considerando a emancipação informada pelos espíritos. E os espíritos esclarecem que somente até certo ponto, pois cumpre-se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Ou seja, após o desencarne, não tem mais nenhuma ligação com o corpo. A emancipação ela se dá completamente, né? Enquanto no estado sonambúlico, o espírito ele está encarnado. Ele teve essa emancipação parcial, mas continua ligado ao corpo físico. Daí a limitação. Ou seja, quando dormimos, não nos desligamos por completo do nosso corpo físico, senão nós desencarnaríamos, como ocorre quando desencarnamos. Logo, nossas faculdades, enquanto espíritos, ainda estão limitadas. Lá no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, na segunda parte, que vem uns exemplos, né, capítulo 2, Espíritos Felizes, traz uma passagem relatando o desencarne do Dr. Vignal e como ele faleceu no dia 27 de março de 1865 e ele era antigo membro da Sociedade de Paris. Na véspera do enterro, ou seja, após o falecimento do Dr. Vignal, um sonâmbulo muito lúcido e que vê muito bem os espíritos, convidado a se transportar para perto dele, e a dizer se o via, respondeu: vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma massa que se agita e como algo que faz esforço para se desprender disso, mas que custa vencer a resistência. Não distingo uma forma de espírito bem determinada. Esse espírito, Dr. Vignal, foi evocado na Sociedade de Paris em 31 de março. Sendo-lhe solicitado que informasse como se encontrava no mundo dos espíritos e descrevesse o trabalho da separação, suas sensações naquele momento e em quanto tempo se reconheceu desencarnado, né? Quem puder, posteriormente, eu sugiro a leitura da íntegra da resposta, que é um pouco extensa. Ela está transcrita na Revista Espírita do mês de março de 1860, e por hora eu vou vou ler uma pequena síntese, né, do que ele relatou. Então ele disse assim: sou tão feliz quanto se pode ser, vendo plenamente confirmados todos os pensamentos da doutrina consoladora e reparadora da ciência e da filosofia espíritas, porque ele já era frequentador, ele já era espírita, já conhecia. O dilaceramento, continua ele, foi bastante rápido, mais rápido do que o meu pouco mérito me fazia esperar. Fui ajudado poderosamente pelo vosso concurso, e vosso sonâmbulo, ou seja, aquele que relatou, vos deu uma ideia bastante nítida do fenômeno da separação, para que eu não insista nisso. Era uma espécie de oscilação descontínua, uma espécie de arrastamento em dois sentidos opostos. O espírito triunfou, ou seja, ele se desligou da matéria, ele conseguiu desencarnar, visto que estou aqui. Não deixei completamente o corpo, senão no momento em que foi baixado à terra, eu voltei convosco. Aí, pergunta-se a ele lá na Sociedade Espírita: recordai-vos de que, a pedido vosso, há 5 anos, no mês de fevereiro de 1960, fizemos um estudo sobre vós ainda vivo? Naquele momento, o vosso espírito se desprendeu para vir conversar conosco. Tende a bondade de nos descrever, tanto quanto possível, a diferença que existe entre o vosso desprendimento atual, ou seja, enquanto desencarnado, e aquele de então. Sim, responde o espírito. De certo, recordo-me, mas que diferença entre meu estado de então e de hoje? Naquele tempo, a matéria me apertava ainda com sua rede inflexível. Eu queria me desprender de uma maneira mais absoluta e não podia. Hoje sou livre. Ele não estava mais adstrito ao corpo físico. Um campo vasto, o campo do desconhecido, se abre diante de mim. Espero, com a vossa ajuda, os membros da Sociedade Espírita, né, de Paris, e ainda dos espíritos bons aos quais me recomendo, avançar e me penetrar o mais rapidamente possível nos sentimentos que é preciso experimentar,
e dos atos que é preciso realizar para galgar o caminho da prova e merecer o mundo das recompensas. Kardec, então, continua perguntando: pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Os espíritos respondem: a maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. Algumas vezes, porém, não percebem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomam por serem corpóreos, ou seja, por espíritos encarnados e não desencarnados. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e os faz supor que têm diante da vista seres encarnados. Os mesmos se dá, os espíritos concluem, com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos, nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo que os espíritos têm corpos semelhantes aos nossos, tomam a aparência de seus próprios corpos por um corpo real. Quer dizer, o espírito, quando desencarna, não tem esse conhecimento prévio, né, que a vida continua após o desencarne físico, né, a morte do corpo físico. Ele se vê raciocinando, se vê com o mesmo corpo. Quer dizer, ele acredita que ainda está no mundo dos encarnados. Né? Ele demora um tempo, né, passa por uma perturbação inicial, que varia de espírito a espírito, até se perceber no mundo dos espíritos. Lá no livro dos médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, na segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 14, dos médiuns, há um tópico que trata especificamente dos médiuns sonambúlicos. É a questão 172. Nela, Kardec esclarece, com base nos estudos realizados e nas informações dos espíritos, que o sonambulismo e a faculdade mediúnica são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos, pois o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. Né? Ele está falando o que ele está vendo. É a sua alma, nos momentos de emancipação, que vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele externa tira-se de si mesmo. São ideias suas, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos, mas ainda está encarnado. Já o médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, né? Médium, intermediário, entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado. Ele é um intermediário. É passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime o de outrem. Mas o espírito se comunica com o médium comum, também o pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com uma tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir-lhes seus pensamentos. O que dizem, fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Aí, nesse momento, ele está agindo mediunicamente. Aqui está um exemplo notável em que a duplação do espírito do sonâmbulo e de outro espírito se revela e de modo inequívoco. Então, ele relata na questão seguinte, na 173, o caso de um sonâmbulo que via por si o mal físico que afligia pessoas encarnadas. E ele prescrevia remédios, mas esses remédios eram ditados por um espírito, que ele chamava de anjo doutor, tratando-se, portanto, de um sonâmbulo médium. E no item seguinte, 174, Kardec esclarece ainda que a lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo, a semelhança da mediunidade. Né? Não são médiuns só os espíritos que têm uma moral mais apurada. Né? É uma faculdade.
Pois o sonâmbulo também ser muito lúcido e ao mesmo tempo incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. O que fala por si pode, portanto, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do próprio espírito. Né? Então, assim, é muito importante que nós estejamos o tempo inteiro buscando o esclarecimento espírito, buscando o nosso melhoramento moral, né? A nossa reforma íntima. Porque a semelhança como nós podemos ser influenciados por pessoas encarnadas, bem e mal influenciados, também podemos o ser, muito mais até do que nós imaginamos, podemos imaginar, pelos espíritos, né, desencarnados. Então, assim, a gente buscar melhor sintonia, a gente deve estar sempre buscando estar em oração, com bons pensamentos, né? Fugindo de sentimentos ruins, de inveja, de orgulho, de vaidade, desejo de vingança, etc., para o nosso próprio bem, né? Então, voltando às perguntas de Kardec, ele questiona lá na questão 436, o sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que está a sua alma? Os espíritos respondem perguntando, por que essa pergunta? Uma vez que sabe ser a alma que vê e não o corpo. Ou seja, o corpo está ali dormindo, né? Ou seja, descansando. Né? É uma reparação, é importante fisicamente que o nosso corpo tenha esse momento cientificamente comprovado de descanso, de repouso, o batimento cardíaco diminui, né? Enfim, a gente consegue ter um funcionamento mais equilibrado do organismo, a gente consegue ter socorro muitas vezes para males físicos, a gente consegue muitas vezes conseguir uma resposta de uma questão que a gente está ansiosa, que a gente está precisando, e ao mesmo tempo o nosso espírito tem esse momento, né, em que ele consegue se desprender, ainda que parcialmente, e se distanciar do corpo, indo, como falei antes, para esclarecimento, para encontrar seres, espíritos afins, enfim, conseguir estudar, conseguir aprimorar, conseguir se fortalecer no bem, né? Ou também fazer coisas erradas, fazer coisas ruins para ele mesmo e para outros, tá certo? De acordo com o seu livre-arbítrio. Significa dizer que quem está vendo é sempre a alma daquele corpo que está ali descansando, e não o corpo. Né? Por isso ele vê com toda a percepção do seu ser, e não circunscrito, que os olhos estão fechados, né? Os olhos físicos. E a última pergunta de hoje, então, a 437, Kardec pergunta, dado que nos fenômenos sonambúlicos é a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu corpo? Aí os espíritos respondem, olha só que interessante, que a alma em tais casos não deixa inteiramente o corpo. Lembra que ela está ligada? Né? Está ligada porque a gente chama de um fio prateado, mas enfim, ela está ligada ao corpo. E ela se conserva presa por esse laço que a liga ao corpo, né? E que ele desempenha esse papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas, ele dá como exemplo, se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esse laço que os liga por pensamentos. Daí confabulam como se estivessem uma do lado da outra. A gente vai entender melhor isso na questão 254 do mesmo Livro dos Espíritos, capítulo 6, que trata da vida espírita, especificamente um ensaio teórico da sensação dos espíritos. Lá, os espíritos esclarecem que o corpo é o instrumento da dor. Tá? Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor e essa percepção é o efeito. Né? A lembrança que dá dor a alma conserva pode ser muito penosa, porque o espírito, quando desencarna, ele não vai ter frio, ele não vai ter calor, ele não vai ter fome.
Mas, muitas vezes, ele pode ter essa sensação tão forte, tão materializado ainda, com tanta dificuldade de se desprender do corpo físico, que ele tem essa memória da sensação, né? O espírito não tem, o espírito não pega fogo, o espírito não sofre com esses males da carne, mas ele pode conservar em si uma memória dessa sensação. A semelhança de uma pessoa que teve amputado algum membro e tem a impressão de ainda sentir dor, calor, frio naquele membro, que está faltando, quer dizer, ele não sente, porque não está ali. Mas é uma memória, né? É como se fosse uma sensação memorizada, né? Porque a sede da dor está onde? No corpo físico. Então, o que há é apenas que o cérebro guardou aquela impressão. É isso que se dá também quando há o desencarne e o espírito acredita que esteja sofrendo algo que ele não tem mais condição de sofrer, né? Porque o corpo, no corpo, os órgãos, eles são os condutos dessas sensações. Destruído o corpo, não tem mais aquele sofrimento, né? Dor de cabeça, etc. Então, às vezes o espírito tem uma sensação, mas meio que generalizada, uma sensação ruim, porque ainda está preso àquele corpo físico que ele tinha, aquela sensação, aquela memória, né? Então, a gente estuda também que essas sensações, esses apegos, tudo isso, sensações dolorosas, elas estão muito ligadas, né, à influência material, que deve ir diminuindo que vai diminuindo conforme o espírito consegue progredir, consegue se distanciando das coisas materiais, consegue purificando também o seu perispírito, tornando ele menos grosseiro, né? E por isso que a gente estuda que os espíritos puros, o perispírito deles é praticamente totalmente desmaterializado. Eles não têm essa percepção de dor, né, de sensações ruins, de sofrimento, enfim, porque ele já se elevou a tudo isso. Ele tem sensações boas que nós não podemos descrever, que são sensações que estão acima, né, a percepção de cores, de flores, de cheiros, né, de sensações boas, que a gente ainda não consegue sequer entender, está muito acima do nosso conhecimento, né? Então, os espíritos, então, eles só são obrigados a ouvir os conselhos dos espíritos bons, né? Só isso. Mas nós temos realmente o livre-arbítrio. E a maior parte dos sofrimentos, é importante a gente ter em mente, são efeitos de causas que nós poderíamos evitar, né? Seja nessa encarnação, numa encarnação pretérita, seja em forma de prova ou de expiação, a maior parte dos males que nos afligem são decorrentes de excessos, né? De paixões, da gente não conseguir exercitar a simplicidade nos gostos, né? A modéstia nos nossos desejos, e a simplicidade, a leveza, né? A felicidade com o bem alheio, né? Dominando as nossas paixões animais, não alimentando ódio, inveja, ciúme, orgulho. Tudo isso nutrindo, ao contrário, bons sentimentos, né? Conseguindo dominar o nosso egoísmo, purificando-nos e praticando o bem. Tudo isso vai nos ajudar, vai nos elevar e vai também fazer com que a gente possa superar muitos dos males que nos afligem hoje, né? Porque, na realidade, o nosso destino é a perfeição relativa que nos cabe, e quanto mais próximo dela nós estivermos, menos sofrimento nós teremos, né? De toda a ordem. Lá na revista Espírita, Jornal dos Estudos Psicológicos, de maio de 1859, tem uma matéria intitulada Ligação entre Espírito e Corpo, através da qual a senhora Schultz, evocada enquanto dormia,
depois de uma longa conversa, disse estar fatigada. Ela disse que estava cansada e necessitava de repouso, né? Declarando que queria dormir, que seu corpo precisava dormir. E ela foi então questionada, como assim? Precisa dormir o corpo? Né? O corpo não está cansado. Eu estou te fazendo perguntas enquanto sonâmbula. E aí ele esclarece que como o corpo, o espírito está ligado ao corpo, como se fosse uma varetinha, né, ligando ali aonde ela estava, longe, mas que essa varetinha sentia as amarras, né, o que acontecia, enfim, como um balão. Ela faz isso preso por cordas. Que os solavancos produzidos pelo vento, enfim, batia no poste e tal, sentia essa varetinha, sentia os efeitos desses abalos. E que isso acontecia com o corpo físico. Então, na realidade, precisava sim descansar, né? Mesmo estando em estado sonambúlico. Então, hoje então nós estudamos um pouquinho sobre sonambulismo, né? Mediunidade, espírito, sofrimento. E é muito importante que a gente não perca de vista o real objetivo das nossas vidas, como a gente falou antes, né? Que é a evolução, essa reforma íntima, diária, contínua, e que a gente busque nos melhorar sempre, né? Para que a gente possa, então, se ajudar mutuamente, rezar pelos irmãos, né? Que agora, nas guerras, né? Na Palestina, né? Também na Ucrânia, que a gente possa rezar por eles, rezar por aqui, né? As pessoas também que vivem em comunidades, que muitas vezes têm guerras diárias, né? As famílias que às vezes também passam por momentos muito difíceis, que a gente possa, Senhor, nos lembrar deles, que a gente possa nos lembrar dos nossos irmãos em dificuldades maiores, em todos os sentidos, que a gente possa se solidarizar com eles, que o Pai possa, com toda a sua misericórdia, esse amor infinito, nos fortalecer, nos inspirar sempre ao melhor proceder. Assim encerramos mais um estudo no dia de hoje. Graças a Deus.